Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, edição de terça-feira, dia 24 de fevereiro. Como é que vocês estão? Estão bem? Tá tudo legal? Como é que foi Como é que a semana tá começando para você? Tudo dando certo? BOzinhos para resolver? Te falar, minha semana começou bem, tá? Normalmente eu sempre venho aqui, né, e desabafo sobre os problemas da vida adulta. Já virou, né? Virou, como é que fala? Virou um quadro dentro do Swish TV Show, as minhas lamentações da vida adulta, né? A galera até já comentou, pô, todo começo de episódio o Luiz reclama da vida. E realmente, é que eu sou um cara, gente, eu sou... Olha eu de novo lamentando, né? Eu sou um cara ranzinza, sabe? Eu reclamo das coisas. Eu sou um velho chato. Eu sou um velho chato. Não gosto de resolver burocracia. Isso me quebra, tá? Mas esse começo da semana tá sendo bom. Tá sendo bom, as coisas dando certo, tudo se resolvendo. Ontem foi dia de pagamento, né? Bagaça no bolso. Bagaça no bolso resolve qualquer coisa, né, cara? Não tem mau humor, não tem... problema que a bagaça no bolso não resolve. Isso é verdade, cara. O impacto psicológico de você receber o seu salário, pô, irmão, poucas coisas são melhores, tá? Poucas coisas são melhores do que você receber seu salário. Puta que pariu. É bom pra caralho. Isso é uma coisa boa da vida adulta. Eu que tanto reclamo da vida adulta, essa parte, o receber o salário, é uma delícia. Puta que pariu. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Mas enfim, semana começou bem. A minha semana, espero que a sua também. E a semana na NBA também começou bem. Tivemos ontem uma rodada curta, apenas 3 jogos. Tanto é que por conta da rodada curta, não teve pós-jogo saindo ontem. Porque eu deixei pra falar sobre os jogos todos hoje, né? Porque se eu falo... Por exemplo, ontem a gente teve Pistons e Spurs, que foi mó jogão, né? Muita gente veio falar, Luiz, cadê o vídeo? Eu falei ontem no Swish TV Show. Eu vou deixar pra falar sobre Pistons e Spurs no Swish TV Show de amanhã, no caso no de hoje, pra não queimar a pauta. Porque se eu gasto a pauta do Spurs contra Pistons, esse programa hoje não teria. A gente não teria sobre o que falar. Porque com todo respeito a Houston e Jazz... e a Kings e Memphis, foda-se esses 2 jogos, né, gente? Pelo amor de Deus. A única coisa relevante que aconteceu ontem foi Pistons e Spurs. Então eu deixei pra falar sobre esse jogo hoje. Inclusive, vou abrir o programa já falando sobre a vitória do Spurs, baita vitória. E esse jogo, cara, abriu a semana de forma maravilhosa. E se você considerar que a semana começa no domingo, eu sou contra essa ideia. Eu sou a favor, né, de considerar que a segunda-feira é o primeiro dia da semana. Mas se você considerar que a semana começou no domingo, então essa semana já começou ainda melhor. Porque a gente teve no domingo uma puta rodada com Celtics e Lakers, com Denver e Warriors, com Thunder e Cavs, jogaços. E ontem já tivemos Pistons e Spurs. Então assim, semana na NBA começou maravilhosamente bem. Nesse episódio, o foco principal, obviamente, vai ser Spurs e Pistons. Vamos falar sobre esse jogo que, né, colocou frente a frente 2 dos melhores times da NBA e 2 das melhores campanhas da NBA. E foi realmente um jogaço. Esse vai ser o foco principal do episódio, mas também vou falar sobre a vitória do Kings, né? O Kings voltando a vencer depois de 16 derrotas seguidas, né? Falar sobre a vitória de Houston contra o Utah Jazz também. Enfim, vamos falar sobre os 3 jogos de ontem. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante, né? Ajuda muito no crescimento do projeto. E vamos lá, vamos começar essa bagaça, roda a vinheta e simbora! E só lembrando, né, galera, que o programa, né, que o canal Swish TV BR é parceiro da Centauro, né? Centauro é a melhor loja de materiais e de artigos esportivos do Brasil, quiçá do mundo. Quiçá do mundo, Centauro é pica. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante 10% de desconto, tá? SWISH10, SWISH10. Bota o cupom na sua compra,
Se o produto for vendido e entregue pela Centauro, é 10% de desconto pra você, papai. Então vai lá, bota o cupom SWISH10, que é sucesso. Obrigado, Centauro, pela parceria. Será que é um problema no Merchan falar que a Centauro é pica? Porque é um elogio, né? É um elogio. No fim é um elogio. Mas será que é um problema? Não sei. Enfim. Centauro, tu é pica, Centauro. Tu é pica, Centauro. Tá maluco, pô? Tu é. Vai na Centauro e usa o cupom SWISH10. É sucesso. Galera, vamos lá. Vamos começar aqui essa bagaça. Vocês viram que eu comecei. Eu tô elétrico, né? Tomei 2 xícaras de café. Eu tô na atividade. Ó, vamos lá. Vamos aqui. Explosão de adrenalina foda. Galera, vamos começar falando sobre o jogo, né? O grande jogo de ontem, né? Jogo que movimentou essa segunda-feira de NBA, que foi San Antonio Spurs e Detroit Pistons, né? 2 dos melhores times da NBA se enfrentaram ontem. 2 das melhores campanhas, 2 times com, né, que já passaram da barreira das 40 vitórias, né? 2 dos melhores jogadores da temporada, né? De um lado, Cade Cunningham, do outro lado, Victor Wembanyama. 2 jogadores que estão ali, né, no top 5 de melhores jogadores da temporada. Acho que você tem ali Shea, você tem Jokic, você tem Luka, e aí você tem Cade Cunningham, você tem Jaylen Brown, você tem Victor Wembanyama, né? São 2 dos 5 melhores jogadores da liga, 2 das melhores defesas da NBA, 2 times extremamente intensos na defesa, extremamente físicos, né? 2 ótimos garrafões, né? De um lado, Isaiah Stewart, Jalen Duren, do outro lado, Victor Wembanyama. Então, tudo indicava que seria um jogão. E de fato foi um puta jogo, né? Um jogo que teve um primeiro tempo de extremo equilíbrio, né? Detroit foi um pouco melhor no primeiro quarto, no segundo o Spurs conseguiu ser um pouco melhor, mas no fim a gente teve um jogo indo pro intervalo empatado, se não me engano, né? Acho que foi empatado. Só que aí no segundo tempo, aí a gente viu um San Antonio tomando mais conta do jogo, e no quarto período, né? Victor Wembanyama, o cara que, na minha opinião, é o maior X-Factor da NBA hoje. Tá? Eu já falei isso num vídeo recente e repito. Nenhum time tem um X-Factor tão gigante como o Spurs tem. Sabe, pra mim o Wembanyama, ele é o maior X-Factor da NBA, porque é um cara que, velho, ele consegue mudar o jogo a qualquer momento. E não é que ele muda o jogo no ataque. Só no ataque. Ele muda o jogo na defesa. É um cara que consegue, ao mesmo tempo, parar o ataque adversário e fazer o seu ataque fluir. E no quarto período, foi o que o Wembanyama fez. Você vai me perguntar, Luiz, o jogo do Wembanyama foi brilhante? Cara, não foi um jogo brilhante, especialmente na questão de arremesso. Ele teve muitos problemas com arremesso. O Pistons foi muito bem marcando o Wemby, extremamente físico, tirando o Wemby do conforto. Então não foi um jogo espetacular do Wemby, tá? Mas ele foi decisivo pra cacete. E foi absurdamente impactante pra vitória, né? E o quarto período dele foi espetáculo, tá? Simplesmente ele meteu 11 pontos, pegou 6 rebotes, deu 3 assistências no quarto período e 4 tocos. Sim, ele deu 4 tocos só no quarto período. Foram 6 tocos no jogo. 4 dos 6 no quarto período, mano. Sabe, ele é bizarro, bicho. O Wembanyama, ele é bizarro, sabe? Ele é inacreditável. O que esse cara joga é assustador. Tomara que ele consiga sustentar a sua elegibilidade para os prêmios individuais até o fim da temporada. Ele pode perder mais 3 jogos, se não me engano. Tomara que ele consiga manter, porque não dá pro Wembanyama não ser o depoy dessa temporada. Não dá. Simplesmente não dá pra ele não ser eleito o melhor jogador da NBA nessa temporada. Porque ele é o melhor defensor da NBA. Melhor jogador não, melhor defensor. Não dá pra ele não ser eleito o melhor defensor da NBA. Porque ele é o melhor defensor da liga
desde que ele chegou na NBA, gente. Sabe, eu já falei várias vezes, pra mim o Wembanyama, ele já deveria ter 2 DPOYs na prateleira dele, e esse DPOY dessa temporada já deveria estar na mão dele. A NBA já deveria ter dado o DPOY pra ele. Porque o que esse moleque faz desde que ele chegou na liga, em termos defensivos, nenhum outro jogador fez. Nenhum outro, sabe? Ele é assustador, bicho. E ontem, mesmo num jogo onde ele teve dificuldades no ataque, onde ele não teve um bom arremesso, onde ele foi bem marcado, ele meteu um 21-17 com 6 tocos, mano. Entendeu? Você marcou bem o Wembanyama, parabéns. Ele meteu 21 pontos, pegou 17 rebotes e deu 6 tocos em você. Entendeu? E aí, quando você junta esse X-Factor, que é o Wembanyama, com uma atuação coletiva tão boa e um trabalho defensivo tão fantástico que o Spurs fez ontem, é muito difícil bater esse time de San Antonio, cara. Ontem Detroit bateu de frente com um time que, mano, tudo que precisava ser feito pra ganhar de Detroit, San Antonio fez. Tudo. Né? Detroit é um time que, em termos defensivos, de fisicalidade, é um dos melhores da liga. Tá junto de OKC e do próprio San Antonio. Acho que esses 3 times... se você falar, Luiz, quais são os 3 times defensivamente melhores na liga? Pra mim são esses 3. Tá? Pra mim é OKC, Detroit e San Antonio. Tá? São os 3 melhores. Então Detroit é um time muito difícil de você jogar contra, porque é um time que joga físico, é um time que tem uma defesa muito boa, tem um garrafão defensivo muito forte com Duren e Stewart. E ofensivamente, apesar dos problemas que tem, inclusive ontem esses problemas, né, foram bem evidenciados, né, um time que tem um espaçamento de quadra complicado, não arremessa muito bem de fora. É um time que tem um Cade Cunningham que individualmente resolve jogos e que juntamente de um Jalen Duren forma uma das melhores duplas de pick and roll da NBA atual. Uma das melhores, né? Inclusive Jalen Duren ontem jogou pra caralho, foi o melhor jogador do Pistons na partida, deu-lhe uma dunk absurda na cabeça do Wembanyama, posterizou o Wembanyama, tá? Então, o Pistons é um timaço, só que o Pistons é um time que tem falhas, tem problemas. E San Antonio soube explorar bem esses problemas. Né? O principal problema do Pistons ontem, o principal problema do Pistons na temporada é a questão das bolas de 3. E foi um ponto onde San Antonio, cara, foi muito superior. Né? A gente viu um Pistons ontem convertendo 7 bolas de 3 no jogo inteiro. Só o Devin Vassell, que foi o cestinha de San Antonio ontem, matou a mesma quantidade de bolas de 3. Só o Vassell. E a gente tá falando de um Spurs que também tem problemas com espaçamento. A bola de 3 de San Antonio também não é das melhores. Só que ontem foi muito melhor do que a do Pistons. O Pistons matou 7 bolas de 3 no jogo. O Spurs matou 18. Entendeu? Então o Spurs soube se aproveitar da falta de bolas de 3 do Pistons e conseguiu tirar do jogo a melhor arma que o Pistons tem, que é o Cade Cunningham. O Jalen Duren fez um ótimo jogo, né? Muitas vezes assistido pelo Cade. Mas o Cade, cara, foi anulado ontem. Foi anulado. Né? O trabalho que o Spurs fez em cima do Cade Cunningham, e aí a gente tem que elogiar muito o Stephen Castle, Darren Fox, Dylan Harper, esses caras, velho, entregaram, né, uma pressão em cima do Cade na defesa que tirou o Cade do jogo, cara. Esse número é impressionante. O Cade Cunningham, ele jogou 50 jogos nessa temporada. Em apenas 2 dos 50, ele teve menos de 20% de field goal. Contra o Phoenix Suns e no jogo de ontem. A gente viu um Cade Cunningham terminar a partida com 5 de 26 nos arremessos. Com 2 de 9 no perímetro. Você pode argumentar, não, Luiz, mas o Cade só teve uma noite ruim. Tá, ele teve uma noite ruim. Mas muito dessa noite ruim teve participação direta
de Stephen Castle, de Fox, de Dylan Harper. Não dá pra ignorar o impacto da marcação de San Antonio no jogo ruim do Cade Cunningham. Assim como você não pode ignorar que os arremessos que o Embiid não acertou ontem foram por conta da marcação do Pistons. As duas principais estrelas do jogo foram bem marcadas. Só que um conseguiu ainda ter um impacto bizarro, mesmo bem marcado. O Cade não conseguiu. E ao tirar o Cade do jogo, juntamente com o Pistons não conseguindo ser efetivo no perímetro, as chances do Pistons de ganhar foram muito diminuídas. Um outro número sobre o Cade Cunningham que é importante citar, por 207 vezes nessa temporada, a gente teve um jogador tentando mais de 25 arremessos em um só jogo. 207 vezes. O Cade foi o único, dentre essas 207 vezes, que acertou menos de 6 cestas num jogo onde tentou pelo menos 25 arremessos. Noite ruim dele? Noite ruim dele. Mas grande trabalho também da defesa do Spurs. Né? Então, o que aconteceu ontem para Detroit foi uma tempestade perfeita. Né? Na verdade, o que aconteceu para San Antonio foi uma tempestade perfeita. Uma noite muito boa nas bolas de 3. Um trabalho defensivo excelente ali no Cade Cunningham. Uma pressão no ponto de ataque muito bem feita. O Wembanyama tendo um impacto brutal na defesa, especialmente no quarto período. Tudo que precisava dar certo para San Antonio vencer, deu. Fora as boas atuações do Julian Champagne, do Harrison Barnes, do Cornet, enfim, Keldon Johnson. Então você teve ontem um jogo que tudo deu certo para San Antonio, tudo que San Antonio se propôs a fazer fez bem, e um jogo onde Detroit as coisas não fluíram. Detroit conseguiu competir no jogo de ontem, conseguiu manter o jogo equilibrado, porque a defesa é uma pica, a defesa de Detroit é incrível, e o Jalen Duren jogou pra caralho. Mas quem conseguiu, de fato, dominar o jogo, no sentido de fazer dar certo tudo que se propôs a fazer, foi San Antonio. E o resultado, no fim, não poderia ser diferente. Vitória de San Antonio fora de casa, tá? Onde Detroit até ontem só tinha perdido 6 jogos. San Antonio foi lá, venceu. 114-103. San Antonio chega à sua 9ª vitória seguida, tá? Se San Antonio vencer o próximo jogo e engatar a sua 10ª vitória seguida, a gente vai estar falando da maior sequência de vitórias de San Antonio em 10 anos, cara. Tá entendendo? É um absurdo que San Antonio tá jogando. É o time mais quente da NBA no momento. É o time mais quente da NBA. E a gente tá falando de um Spurs que é o grande assassino de melhores campanhas, né? É um time que pegou as 2 melhores campanhas da NBA e venceu. Venceu Detroit ontem e venceu o OKC 4 vezes. Então, assim, se ainda existe algum tipo de dúvida em relação ao quão bom é esse Spurs e o quão pronto esse Spurs está para competir no playoff, cara, desculpa, não tem como ter essa dúvida mais. Você pode argumentar, não, mas San Antonio ainda é muito cru, é um time que não tem experiência de playoff, é um time muito jovem. Beleza, mas até aí o OKC ano passado também era. E fez o que fez. Então, esse papo de que, não, um time muito jovem, quando chegar ao playoff vai sentir. Eu já acreditei mais nessa máxima. Hoje, cara, pra mim, se o time é bom, cara, se o time, durante a regular, se provou bom, pouco importa a idade do time ou a experiência do time. No fim do dia, cara, vence quem tem um time melhor. Vence quem tem mais time, vence quem joga melhor. E hoje é difícil você fazer uma lista de times que jogam mais do que esses Spurs. Tá? É difícil. Entendeu? E ontem foi mais uma vitória que serve como checklist para esses Spurs. Resultado incrível, vitória incrível.
E é um timaço, cara. O time é bom pra caralho. O Mitch Johnson tem seus problemas ainda? Tem seus problemas. Falta experiência. O Mitch Johnson é um cara que falta experiência. Eu vou te falar, hoje em dia, cara, eu acho que o fator experiência talvez pese muito mais pro técnico do que pros jogadores. Você entende? O Mitch Johnson, ele peca muito pela falta de experiência ainda. Mas, mesmo dentro da sua falta de experiência, ele mostra coisas boas. Né? Ontem o plano de jogo dele foi muito bem executado. Foi muito bem executado. A marcação em cima do Cade Cunningham ontem foi muito bem feita. E ele fez isso em vários e vários outros jogos. O último jogo entre Spurs e Houston, Mitch Johnson deu um nó tático no Spurs, no Houston. Cara, o jogo na Copa da NBA, Mitch Johnson deu nó tático no Daigneault. E em vários outros jogos também durante a regular, entendeu? Contra o próprio OKC, inclusive. Então, é um técnico que tem seus problemas, mas é um técnico que já mostrou coisas boas, com um grupo muito bom nas mãos, cara. Um grupo jovem, mas um grupo muito bom. Que tem esse cara, esse ET, que é, repito, o maior X-Factor da NBA atual. É isso. Grande resultado para San Antonio, derrota dura para Detroit, e é isso. Sobre os outros jogos, cara, bem rapidinho, tá? Sacramento venceu o Memphis Grizzlies 123-114. Sacramento volta a vencer depois de 16 derrotas seguidas, né? O que é, né? A maior sequência de derrotas da história da franquia. Sacramento quebra essa sequência. O Russell Westbrook foi o grande nome da vitória de ontem, 25 pontos, 7 assistências com 3 bolas de 3, um dos melhores jogos do Westbrook nos últimos tempos, né? Marcou 10 pontos no último quarto, inclusive, sendo completamente decisivo. Bom resultado para Sacramento. Assim, bom resultado não, né? Sacramento tá pouco se fudendo para vitórias. Mas é bom quebrar essa sequência de derrotas e agora vamos para outra, né? Embalou 16? Vamos buscar 17 agora, né? Porque, obviamente, Sacramento não vai tentar competir, mas pelo menos venceu, deu o mínimo de alegria pro torcedor. E o Memphis, enfim, mais uma derrota, 35ª derrota de Memphis. E, encerrando a rodada, a gente teve Houston Rockets contra Utah Jazz. Houston fez valer o favoritismo, né? Jogando em casa, venceu o Utah Jazz por 20 pontos, né? 125-105 foi o placar final. Jabari Smith foi o grande destaque de Houston ontem, 31 pontos pro Jabari, jogou muito bem. Kevin Durant, muito bem com 12 assistências. Coletivamente, as coisas deram certo para Houston. Foi uma noite de 17 bolas de 3 para Houston, que é muito mais do que o normal, né? Um jogo muito bom. Houston chega à 35ª vitória, retoma a terceira colocação no Oeste. E o Utah Jazz segue aí no tanque, chegando à incrível marca de 40 derrotas, tá bom? É isso, gente. Sobre os jogos de ontem, é isso. Obrigado, viu, pela sua audiência nessa terça-feira. Obrigado mesmo. Hoje teremos cobertura da rodada. Hoje a gente volta, né, a ter pós-jogo saindo no canal. Então, na madrugada, cola aqui no canal para dar uma conferida. Hoje teremos uma rodada bem boa. Uma terça-feira bem boa de jogos, né? Teremos Thunder e Raptors, que vai ser um jogo bem interessante. Knicks e Cavs promete ser um jogo bem bom também. Celtics e Phoenix poderia ser um jogo melhor se não fossem as lesões lá em Phoenix, mas eu acho que Phoenix ainda vai vender caro esse jogo. E teremos, né, na madrugada, Lakers e Magic, né? Paulo Banchero de um lado, Luka Doncic do outro. Promete ser uma rodada interessante, vai ter pós-jogo saindo durante a noite, então fica ligado. Ativa as notificações. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto, fiquem bem e até a próxima. Tchau!